hoje nós temos a seguinte palavra, olha, baseada em Isaías 55, que diz assim, ó, realize o extraordinário. Então a nossa palavra de hoje é realize o extraordinário e está baseada em Isaías 55, versículo 8 e 9. Então vamos lá. E diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa palavra, às vezes eu tomo para minha vida quando eu acho que alguma coisa não dá certo. Não dá certo no projeto que eu quero fazer ou algo que eu quero realizar. E aí, às vezes, me vem essa palavra, sabe? Deus me lembrando de que o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, é muito maior e melhor do que o que a gente projeta, entende? E aí, então, eu quero falar sobre 4 pontos relacionados a realizar esse extraordinário na nossa vida. Primeiro ponto. Há uma tendência no coração humano em focar no projeto fracassado, naquilo que não deu certo para a vida por um momento pontual. Exatamente o que eu falei. Essa palavra me vem porque quando eu projeto algo e ele não dá certo, Deus então me traz a lembrança a essa palavra. E há uma tendência de verdade em mim e em você em pensar, ter o nosso foco mais nas coisas que deram erradas do que o que deu certo na nossa vida. E o interessante é que eu e você, a gente tem que pensar que o que acontece de bom ou de ruim são coisas muito pontuais e que elas devem ser vividas no momento em que ela está acontecendo, entende? Mas a minha tendência é pensar sempre no lado negativo, nas coisas que não deram certo. A gente esquece do que foi, o que deu certo, do que foi bom. Então, Isaías, ele vem lembrar isso pra gente, o profeta, falando de que os pensamentos de Deus não são os mesmos pensamentos que eu tenho. E esse texto de Isaías, ele é uma promessa para grandes coisas. Isso se dá pelo modo como Deus nos vê, como Deus olha para mim e para você. A gente precisa entender que o olhar de Deus sobre a minha vida é diferente do olhar dos outros sobre a minha vida. E até mesmo do meu olhar sobre mim. Porque nós temos essa tendência, já falei, de olhar para nós mesmos com olhares que não são bons, sabe? A gente esquece de tudo aquilo que a gente já conseguiu. E Isaías, então, ele vem mostrar para mim e para você essa promessa de que Deus tem grandes coisas para minha e para a tua vida. Lembra disso. Esse texto vem nos lembrar sobre isso. Esse texto também vem dizendo assim, ó, como se Deus dissesse para mim e para você dessa forma: eu conduzirei você ao próximo nível. Eu não posso subir a escada de uma vez só, nem você. Até mesmo a escada rolante, ela tem um movimento, ela tem um tempo para chegar até lá em cima. Quando a gente vai no shopping, um local onde tem a escada rolante, para poder subir, a gente tem que pisar no primeiro degrauzinho baixinho ali da escada rolante para a gente poder subir aos poucos. Então, para a gente para nós chegarmos, para a gente poder chegar ao nível mais alto daquilo que a gente deseja, do que a gente quer, a gente precisa entender que tem um tempo e de que Deus vai nos conduzir. Então, é como se Ele estivesse falando: eu vou te conduzir ao próximo nível. Há algo que você e eu, a gente ainda nem imaginou o que vai viver, o que Ele já planejou para a nossa vida. A gente não imagina isso. E tem, assim, realidades, sabe, extraordinárias ainda que a gente vai conseguir viver. A nossa tendência é, nos nossos momentos de dificuldade, de desafio, achar que acaba por ali mesmo, de que o que a gente está vivendo acaba por ali mesmo. Mas não existe essa possibilidade diante daquilo que Deus pensa sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui é sobre as crenças limitantes que a gente tem. Enquanto nós tivermos essas crenças limitantes impedindo o nosso processo,
tanto espiritual, emocional, material, físico, nós vamos viver cercados por paredes emocionais invisíveis. Existem paredes emocionais invisíveis na nossa vida. Por quê? A gente já viveu tanta coisa, a gente já viveu tantos desafios, a gente já ouviu tanta coisa, já passou por tantos momentos, que esses momentos eles acabam se tornando crenças limitantes que nos limitam, achando que nada vai dar certo, de que as coisas não vão melhorar na nossa vida, de que sua vida material não vai dar certo, que o que você viveu está relacionado às coisas assim que você viveu lá atrás, sabe? Que você errou, que você pecou, que você fez tudo errado. Isso são pensamentos, são crenças que vão limitar os seus pensamentos diante de tudo aquilo que Deus ainda tem para você viver. Mais uma coisa que a gente precisa entender, e eu anotei aqui, olha, a vida espiritual, emocional, física, material, ela está o quê? Vivendo nesse momento e é só um momento, e é realmente tudo o que Deus tem para você nesse momento, isso que você está vivendo? Será que o que você está passando é realmente tudo o que Deus tem para a sua vida, sabe? São as pessoas que não te entendem, o emprego que não dá certo, as palavras que as pessoas dizem a teu respeito, o que você tenta, você não está conseguindo obter uma resposta positiva. O que está acontecendo de verdade? Será que é realmente isso tudo que Deus tem para a sua vida? Olha, será que é tudo isso que Deus tem para mim? E eu tenho aprendido, sabe, e eu quero assim te ajudar nesse sentido, a viver um dia de cada vez. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Eu procuro, quando eu tenho alguma dificuldade, algum problema, eu procuro pensar nele, como resolvê-lo, mas não a ponto de me desestabilizar emocionalmente. Por quê? Não vai resolver absolutamente nada o meu desespero. Nada, de verdade, ao contrário, não vai trazer resposta alguma para aquilo que eu estou vivendo. E uma coisa que nós temos que aprender também é só a ouvir o que o outro fala, mas não internalizar, sabe? Principalmente se a fala for muito ruim para minha vida. A não internalizar isso, porque sob essa palavra que a pessoa diz na minha vida, sobre algo que eu estou pretendendo, sobre um projeto que eu quero, o que ela fala não tem valia nenhuma, porque o que vale para mim é o que Deus diz a meu respeito. São esses pensamentos que Ele tem a meu respeito. É como Jeremias diz, pensamentos de paz e não de mal. E a gente já falou isso na semana passada. Pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que Ele espera e que eu também espero. E que hoje você fique com essa palavra. Lembre disso, de que os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Nem os seus caminhos são os caminhos que Deus tem para a sua vida. Eu sei que você pode estar passando dificuldade, sei que você pode estar passando um problema difícil, mas lembra dessa palavra. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que o que você imagina. E o que você está vivendo é um breve momento. E esse breve momento ele traz crescimento, aprendizagem na sua vida. Em todos os sentidos, sabe? E há um crescimento muito grande, principalmente emocional, quando você aceita esse desafio de viver, de passar por essas questões desafiadoras, mas crendo de que Deus tem algo maior e melhor para a sua vida. Então, essa é a palavra de hoje, nesse 11º dia, e que você reflita melhor ao longo desse dia. Então, se alguma coisa ruim acontecer com você hoje, ou alguma palavra que você ouviu hoje e que você, sabe, vai receber de forma triste, desagradável, lembra disso, de que Deus tem algo muito maior e melhor para a sua vida. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Tudo bem? Essa palavra é para hoje. E que você seja extremamente abençoado nessa semana, que você se espreguice assim, ai, Deus tem coisa maravilhosa para a minha vida no dia de hoje, uau! Estamos começando um novo mês, né? Na realidade a gente começou ontem, esse mês de fevereiro, e que seja um mês repleto de bênçãos para sua vida. Creia de que algo maior e melhor
Deus vai trazer nesse mês para sua vida. E que Ele te abençoe e te guarde. E eu vou orar nesse momento para abençoar a sua vida. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, muito bom, muito bom. E gratidão pelo mês de janeiro que foi. Nós conseguimos passar por ele. E somos gratos por tudo que nós vivemos durante esse mês de janeiro. Para muitos o mês foi difícil, para outros nem tanto, mas em todos os dias o Senhor se fez presente. E nós queremos que nesse mês de fevereiro, nesses 28 dias de fevereiro, não será diferente. A tua presença vai estar conosco todos os dias da nossa vida. E que a tua bênção e a tua graça, Pai, alcance cada um que vai passar por esse vídeo, por cada um que está aqui. Derrama a tua bênção e que eles, entendam de que a tua bondade e a misericórdia estão disponíveis para a gente. De que os seus pensamentos, Pai, como diz aqui em Isaías 55, são maiores, são melhores do que os meus pensamentos e os pensamentos deles. E que os meus caminhos, os caminhos deles não são os caminhos pelos quais o Senhor vai nos fazer andar. São muito melhores do que aquilo que a gente pensa. E hoje eu quero passar para os teus cuidados a vida de cada um. Aquele que precisa tomar decisão, que o Senhor esclareça. Aquele que precisa a cura para a enfermidade, que haja cura, em nome de Jesus. Aquele que precisa de uma solução em algum tipo de problema, seja na justiça, seja familiar, que a tua graça alcance essa vida, em nome de Jesus. E eu abençoo na autoridade do nome de Jesus cada um que vê esse vídeo, cada um que esteve aqui presente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E hoje foi essa a nossa palavra e que Deus te abençoe